Boa noite aos pais, boa noite às mães, boa noite aos responsáveis pedagógicos dos nossos queridos alunos. É com imenso prazer que a gente inicia o nosso primeiro encontro temático de 2021, com o tema Com Emoção Não Se Brinca. Antes de entrar necessariamente no nosso encontro temático, eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui em relação às boas-vindas também da nossa equipe. Eu estou atualmente como diretor pedagógico do Vila Global Education, mas a gente também tem aqui nessa sala os vice-diretores pedagógicos. A Irusca, que representa a vice-direção pedagógica da educação infantil e ensino fundamental nos iniciais, e Mr. Jazz, que representa a vice-diretoria pedagógica do ensino fundamental e ensino médio. A gente também gostaria de saudar as duas direções de unidade, representada por Selma, diretora da unidade paralela, e por Bárbara Brasil, diretora da unidade Litoral Norte. Sejam também muito bem-vindas. Nossos agradecimentos também, evidentemente, não podem deixar de alcançar as coordenações de segmento, as orientações escolares, as supervisões. E, é claro, evidentemente, os nossos boas-vindas especiais ao nosso setor de biblioteca, que cuida bastante do nosso letramento, e, finalmente, ao núcleo de eventos, que conseguiu proporcionar esse evento patrocinado pela direção pedagógica. Os nossos agradecimentos a todos vocês. O nosso encontro temático, cujo tema é Com Emoção Não Se Brinca, ele tem o intuito de trazer para esse momento os pais, as mães, os tios, as tias, os responsáveis diretos pelos nossos alunos. Mas é claro que, além de trazer esses pais para um momento com a escola, a gente também tem muito interesse em fazer uma conexão com os principais temas da atualidade e, evidentemente, que transpassem o nosso currículo. Todo encontro temático do Vila está correlacionado diretamente a itens do nosso cotidiano, da nossa necessidade, mas também com o intuito de aproximar os nossos familiares da nossa escola. Afinal de contas, hoje a gente vai tratar das demandas que o confinamento social gerou, né? E também o que é que precisamos estar atentos para o retorno à convivência escolar. Hoje a gente vai ter a Laura e Itaúsu, que vai ser apresentada muito em breve, mas eu faço algumas provocações preliminares, apenas para que vocês possam começar a refletir um pouco mais. Qual que é o papel da escola na sociedade? O que é que a escola, de fato, tem de valor na sociedade e por que ela é importante? E, finalmente, qual que é o papel da família na educação de seus filhos? São dois pontos de reflexão que eu seguramente garanto para vocês que, para cada um desses pontos, a gente ficaria aqui, se deixasse, mais de 5 horas de relógio. São temas extremamente contemporâneos. E por que eu trago essas duas provocações iniciais? Qual o papel da escola na sociedade e qual o papel da família na educação dos seus filhos? Justamente porque eles convergem com o tema Com Emoção Não Se Brinca. A gente tem hoje um papel fundamental, a gente enquanto escola e vocês enquanto familiares, para a estruturação, para a base, para a formação dos filhos de vocês para toda a vida. Diante disso, eu gostaria de agradecer vocês aqui também pela presença. Espero que aproveitem o nosso momento e também solicito que fiquem atentos às instruções iniciais que nós deixamos no chat. Logo no início da reunião, o Dida deixou algumas instruções iniciais no chat sobre dúvidas que vocês vão poder fazer, questionamentos que vocês vão poder levantar e tudo mais. Evidentemente que, a depender do volume de dúvidas, a gente vai precisar deixar algumas dessas dúvidas para responder noutra ocasião. Aí depois a gente, dependendo da dúvida, a gente vai avaliar se vai ser uma dúvida a ser respondida por e-mail, por um chat do Teams. A depender da dúvida, pode ser uma dúvida que necessite de uma ligação, caso não seja respondida aqui agora, enfim. Lembrando que a nossa palestrante de hoje é uma pessoa que a gente confia bastante, mas ela é uma pessoa de fora do Vila. Ela é uma convidada especial.
com extrema competência técnica para tratar do assunto. E por isso também os nossos agradecimentos à Laura, que aceitou o nosso convite e o nosso desafio para tratar de um tema tão peculiar e tão sensível nesse momento que a gente vive atualmente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu passo a palavra para a Dida, para que possa conduzir o nosso encontro temático. Uma excelente noite para todos vocês. Bom, então, iniciando o nosso evento, o nosso encontro temático. O encontro temático é a relação entre escola e família, é fundamental para o acompanhamento das crianças e dos jovens, no que tange a sua formação enquanto seres humanos. Em vista disso, é que o Vila criou o nosso encontro temático, evento que sempre traz assuntos da contemporaneidade para refletirmos e discutirmos juntos. O objetivo é promover a aproximação das famílias e o alinhamento de concepções dentro da comunidade escolar. E para esse primeiro encontro temático do ano, a gente vai falar sobre o tema "Com emoção não se brinca". Vamos entender melhor as demandas e o confinamento e o que o confinamento gerou e a que precisamos estar atentos no retorno à convivência escolar. E para falar sobre isso, é que a gente convidou Laura Ituaçu, ela que é psicóloga, especialista em psicologia clínica e mestre em administração. Fundou e é diretora da Shade 360, Soluções Socioemocionais, para a Educação Básica. É autora de artigos nacionais e internacionais sobre competências socioemocionais e foi professora de graduação e pós-graduação em diversas instituições. Então, com vocês, Laura Ituaçu, fazendo a nossa palestra nesse evento especial. Por favor, Laura, é com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, tratando de um tema tão sensível e que eu tenho certeza que envolve muitos questionamentos das famílias, dos educadores, e eu vou procurar trazer para vocês da forma mais clara a minha experiência, o meu conhecimento e a minha visão, né, sobre esse tema. Como o Ricardo já disse, eu gosto de fazer essa conversa e ser interrompido por vocês na medida em que surgirem questões, surgirem dúvidas. Então, vocês podem colocar no chat e o Dida vai trazendo, né, na medida do possível, essas questões para ir respondendo ao longo do encontro. Mas eu vou terminar com algum tempo também para outras dúvidas que não tiveram oportunidade de serem trazidas ao longo da explanação. Eu não vejo o rosto de vocês nessa videoconferência, eu vou ficar olhando a tela, não vejo também o chat, né? Vou ficar com a apresentação aqui na minha frente. Então, sintam-se à vontade para fazer comentários, e o Dida vai trazendo isso na medida em que for possível. Deixa eu compartilhar a minha tela. Já estamos com a sua tela, Laura. Já está compartilhado, tá? Ótimo. Então, tá bom. Bom, então, esse é o nosso tema de hoje. E eu venho falar para vocês com base numa grande experiência em trabalhar com as questões psíquicas de crianças, de adolescentes, das suas famílias, e de entender, né, assim, as dores e as delícias de educar. E foi para levar esse conhecimento, essa experiência, essa visão para mais pessoas, num tempo maior, que eu fundei a Share 360, que é uma empresa de tecnologia, isso mesmo, trabalhar o socioemocional auxiliado pela tecnologia, e isso é possível.
Bom, nesse encontro, o nosso propósito é aquele que foi colocado na divulgação do evento, que é analisar as demandas que o confinamento gerou e mostrar a que pontos a gente deve estar atentos nesse retorno da convivência escolar. E eu espero que, ao final desse encontro, todos vocês sejam capazes de conhecer a dinâmica psíquica das emoções, saber compreender melhor essa dinâmica, examinar o grau de maturidade das condutas da sua família e identificar as intervenções socioemocionais que são necessárias diante dos sinais evolutivos que seus filhos ou que seus alunos derem. Como eu sei que tem aqui famílias com crianças de várias idades, até adolescentes, inclusive, eu optei por fazer uma explanação mais ampla que pudesse cobrir todos esses momentos, né? Então, naquilo que vocês acharem que está amplo demais e que precisa detalhar, vocês vão me pontuando aí no chat, que eu vou explicando melhor. Bom, nosso tema é emoção. O que é emoção? A gente tem uma compreensão muito popular, né, da emoção, é aquilo que nos faz sentir alguma coisa, mas, na verdade, eu quero diferenciar dois termos, né? Emoção é diferente de sentimento. A emoção é um processo neuroquímico, ele é biológico, e é uma reação a estímulos ambientais. Então, o medo, a raiva, a angústia são emoções, são reações químicas do nosso organismo às situações que a gente enfrenta, né? E as emoções, elas são intensas, elas passam rápido e elas mudam. Então, aquilo que te emociona num determinado momento, num outro momento, não te toca, né? Não te balança. Já o sentimento é uma interpretação das emoções, é um dos componentes cognitivos da emoção, né? E ele cria uma experiência subjetiva. Então, os sentimentos, eles duram mais tempo, eles são menos explosivos, menos intensos, e eles não vêm acompanhados dessas reações orgânicas intensas que a gente vê numa pessoa que está com raiva, ou numa pessoa que está terrivelmente angustiada, né? Ou numa pessoa que está muito assustada. Isso a gente vê fisicamente. No sentimento, não. Ele não é tão perceptível. Então, para vocês, para ficar mais claro, né? Se você sente medo diante de alguma coisa, esse medo é provocado por algo que te ameaçou, ok? Mas como você vai interpretar essa ameaça? Eu fiquei assustado porque o meu pai ficou bravo comigo. Eu fiquei assustado porque meu pai é mau comigo. Ou eu fiquei assustado porque eu fiz uma coisa muito errada e desagradei a minha mãe. Essa interpretação é o sentimento. Então, a gente pode ter sentimentos de vergonha, de ciúme, de inveja, né? A partir de uma emoção, né? E isso nos leva à primeira conclusão. Emoção, a gente só pode acolher, porque as pessoas não escolhem sentir determinada emoção, ela vem. Uma criança que está com medo, você não tem jeito de falar com ela, não fica com medo não, tá tudo bem. Isso não passa a emoção, não faz a emoção acabar, né?
a gente só consegue atuar no sentimento, porque é quando você consegue construir uma compreensão diferente da situação que provocou aquela emoção. Então, o nosso papel diante das emoções é conseguir, vamos dizer, formatar, né, esse contexto para que, no aspecto em que a pessoa possa pensar, possa refletir, possa conter sua emoção, ela tenha elementos para isso, né? Para que ela criar uma explicação de mundo e de causa e de contexto, né? Que jogue ela para frente e não que iniba a ação dela. Tá? Então, essa é a nossa tarefa como educadores, né? É trabalhar no sentimento diante das emoções. Muito bem. Para isso, é preciso compreender que, ao longo da evolução, existem algumas etapas que são bem marcadas. E essas etapas, elas são marcadas porque elas estão ligadas ao amadurecimento orgânico, à maturação do organismo, né? Então, a gente considera que a etapa infantil da evolução humana vai de 0 a 12 anos. Está até errado aí o escrito, vocês me perdoem. A etapa adolescente vai de 13 a 17 anos. E a etapa adulta vai de 18 anos em diante. E para cada uma dessas etapas, há uma interpretação da realidade, uma visão de mundo que é muito típica, né, de cada momento evolutivo. E é isso que eu quero explicar para vocês, para que vocês comecem a entender como cada etapa consegue explicar as emoções que sente. O primeiro momento é a etapa infantil do desenvolvimento. É uma etapa marcada por muita dependência. A criança, ela não consegue se ver na frente da sua própria vida. Ela não consegue assumir as responsabilidades daquilo que ela deseja. Ela precisa ter sempre alguém se responsabilizando por aquilo que ela faz. Por isso mesmo, ela tem uma grande necessidade de se sentir segura, de ter alguém que lhe dê a sensação de que ela estará protegida para poder experimentar o mundo que se abre à sua frente a cada passo evolutivo que ela dá. Ela também acredita que as pessoas podem satisfazer todas as suas necessidades. Então, uma criança fica brava com os pais quando eles falam não, porque ela acha que é um absurdo, afinal de contas, eles têm a obrigação de satisfazer, eles estão lá para isso, não é? E isso gera, essa postura, que é uma postura natural da idade, gera uma grande passividade, porque ela não consegue fazer nada se alguém não permite que ela faça, se alguém não provê os meios para que ela faça aquilo que ela deseja, né? É claro, pessoal, que a passividade ela vai diminuindo à medida que a criança vai crescendo. Então, um bebezinho, como eu coloquei aí nessa imagem, tem um nível de dependência altíssimo. E já uma criança de 12 anos, o nível de dependência dela é bem mais reduzido. Mas se vocês compararem uma criança de 10, 12 anos com um adolescente de 15, 17, a gente consegue ver que é um outro nível de atuação no mundo, né? Hoje, até
os jovens de 17, 16 anos já têm algumas regalias legais que os equivalem aos adultos. Então, é um nível de atuação muito diferente. E é interessante porque a gente começa a observar que, mesmo depois desses períodos de 12 anos, de 17 anos, a gente encontra pessoas que têm uma visão de mundo muito parecida com crianças, muito parecida com a etapa infantil. Então, encontramos adultos que têm medo de assumir responsabilidades, que acreditam que os outros vão lhes prover de tudo, que querem ter segurança na relação com as pessoas e que também se colocam passivos diante daquilo que querem. Aliás, isso é o que a gente mais encontra, porque as pessoas, a maioria das pessoas tende a colocar a culpa no outro. Colocar a culpa no outro é o máximo da passividade, né? Você falar, o Brasil está ruim por causa do presidente. Minha escola não está funcionando por causa do diretor. Né? Minha família está ruim por causa do meu marido ou da minha mulher. Né? Então, toda vez que você atribui a responsabilidade daquilo que não está bom na sua vida a um terceiro, você se torna passivo diante dessa realidade. E essa é uma postura infantil diante da vida, é uma visão infantil, né? Que para uma criança até 12 anos está muito natural, mas para um adulto de 30, já não, né? O que caracteriza, então, e que a gente vai usar aqui ao longo dessa explanação, uma atitude infantil é aquela atitude que demonstra uma sensação de que a pessoa é uma vítima toda hora que ela encontra um obstáculo. Aconteceu um problema, a atitude da pessoa é, puxa vida, coitado de mim, puxa vida, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Né? Esse tipo de atitude é um sinal de uma postura infantil. E a postura adolescente? A etapa adolescente? Ela é caracterizada por uma pseudo-independência. Pseudo-independência é uma falsa independência. O jovem, nessa idade, por uma série de razões de maturação orgânica, hormônios, e, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas ele sente uma necessidade de se sentir dono da situação, de enfrentar aquilo que o descontenta, né? Mas, de fato, ele não é independente. É uma sensação falseada. Então, toda pessoa que acredita numa coisa que não é verdade, ela precisa o tempo todo dizer para ela mesma que aquilo é verdade, porque naturalmente não é. E isso é a autoafirmação. Então, o adolescente precisa muito dessa autoafirmação para se garantir como uma pessoa que é dono de si próprio, né? Por isso, ele precisa contradizer muito as pessoas. É uma reação natural de quem precisa se autoafirmar, né? Alguém diz, é assim, ele precisa dizer, não, é assado. E se ele conseguir ganhar vamos dizer, esse debate, né, de ideias ou de ações, ele fala, eu sou mais forte, porque eu ganhei, né? Tem dificuldade de aceitar regras e limites. Por quê? Porque regras e limites mostram que ele não é tão independente quanto ele pensa. E por causa, principalmente, dos hormônios que aparecem no organismo nesse momento, as reações tendem a ser mais agressivas. Então, enquanto uma criança ou uma pessoa com uma postura infantil, ela choraminga, ela fala, puxa vida, né, não era assim que eu queria, puxa, ninguém me ouviu, puxa, ninguém me isso, me aquilo.
o adolescente já fala: você não tinha o direito de fazer uma coisa dessa, né? Você me desrespeitou, né? De uma forma mais veemente. E a característica principal, né, de uma atitude adolescente é a sensação de que a pessoa está sendo desrespeitada toda vez que ela encontra um obstáculo. Então, ela quer agir de uma forma, ela não pode, por causa de uma lei, por causa de um impedimento físico, né, por causa da pandemia, ela sente que tudo aquilo é um desrespeito, tá? Que justifica, então, uma atitude agressiva. E a etapa adulta é caracterizada pela interdependência. Interdependência quer dizer que as pessoas não são totalmente independentes, porque nós todos precisamos uns dos outros, mas que existe uma relação em que cada um dá alguma coisa em troca de outra, né, para haver uma convivência saudável. Então, a vida é uma troca, e o que cada um quer trocar, ou quer entrar nas relações, é de liberdade de escolha de cada um. Essa é uma postura adulta, né? É saber que essa troca não impede cada um de se dedicar ao outro, mas que a dedicação não pode acontecer em prejuízo de si próprio. Então, o tempo todo a pessoa adulta sente e pondera com a razão a emoção, né? Para saber como ela, se ela vai agir na direção da emoção ou se ela vai se conter. E a atitude ou sinal principal de que uma pessoa tem uma atitude adulta é o entendimento de que cada obstáculo é uma nova oportunidade de aprendizado. Então, quando esgotou o conhecimento, não sei o que eu faço aqui, a serenidade interior de parar e falar, bom, vamos ver o que dá para fazer, porque a minha experiência não tem resposta para isso, né? Essa é uma atitude adulta. Muito bem. E aqui eu trouxe uma frase do Jung, que ilustra essa postura adulta, né? De que tudo que nos incomoda nos outros pode levar-nos ao entendimento de nós mesmos, porque o aprendizado das relações adultas faz com que cada vez nós nos entendamos melhor, nos conheçamos melhor, e com isso conseguimos dar respostas melhores para os novos obstáculos. Muito bem. Se ficou claro, coloquem no chat aí se tem perguntas, se está claro, se querem que eu explique um pouco mais desse primeiro momento. Dida, tá tranquilo aí ou tem algumas questões? Tá tranquilo, até agora não tem nenhuma questão, não. Tá todo mundo entendendo tudinho. Então, tá bom. Então, pessoal, veja bem. Se existem 3 grandes etapas no desenvolvimento humano, e se cada um de nós, mesmo estando com uma idade além daquele momento natural, a gente pode ter atitudes correspondentes àquelas emoções, aqueles sentimentos daquela fase de desenvolvimento, a gente pode dizer que existem pais que têm uma visão infantil da vida, que nutrem sentimentos infantis diante dos problemas, que existem pais que têm uma visão adolescente diante dos obstáculos e que nutrem essa visão e essas reações adolescentes, e pais que têm uma postura, reações, um entendimento adulto diante dos obstáculos. E aí o nosso próximo passo é tentar entender como é que ficam as famílias quando você tem pais que têm um sentimento, uma postura, uma atitude, uma visão de mundo próxima da infância,
na educação de filhos, crianças. Ora, se a característica da atitude infantil é ver o mundo como se você fosse vítima dele toda vez que acontece uma coisa ruim, e as crianças vivem isso naturalmente, e os pais infantis, né, estão presos nessa visão de vida infantil, esse relacionamento vai ser um relacionamento em que um se sente vítima do outro, né? Os filhos colocam a culpa do seu mal-estar nos pais, e os pais colocam a culpa do seu mal-estar nos filhos. A gente viu muito isso intensificado na pandemia, né? Muito bem. E quando os pais têm uma percepção de vida adolescente, eles sentem que precisam reagir, eles sentem que precisam ser mais agressivos nas suas condutas, porque os obstáculos acontecem por causa de verdadeiros desrespeitos à pessoa deles. Como é que fica esse relacionamento com filhos que são crianças, ou seja, que são naturalmente infantis? A gente pode dizer que pais que se sentem desrespeitados pelas bagunças, pela imaturidade da criança, pela necessidade de atenção que as crianças trazem, ou mesmo as demandas de afeto, que vem muitas vezes na forma de compra isso para mim, né? Faça isso para mim, eles podem se sentir desrespeitados, porque os filhos não estão dando espaço para eles, porque os filhos estão pedindo demais, porque os filhos estão exigindo demais, né? E esse desrespeito, em geral, com pais que têm esse perfil adolescente, a resposta ao desrespeito é uma resposta mais agressiva, né? São pais que, em geral, se preocupam muito com perder a autoridade. A educação para eles está muito validada pela autoridade. E para fazer valer a sua autoridade, eles usam da agressividade. E essa atitude, pessoal, ela acaba estimulando uma certa passividade nas crianças, porque é muito difícil para uma criança enfrentar o adulto, muito mais o adulto que é pai dele, pai ou mãe, né? Quando eu falo pais, é pai e mãe, ou qualquer responsável que esteja ali atuando como a figura parental da criança. Então, a criança acaba desistindo de reagir e fica passiva, ou seja, aceita aquilo sem se sentir motivada a encontrar saídas e atitudes para vencer essa reação paterna. A gente vê também, isso foi muito evidenciado na pandemia, com o aumento da violência contra crianças em casa, né? Foi gritante o aumento desse índice e tem tudo a ver com essa dinâmica, né? E, por sua vez, também, muitas crianças com depressão, muitas crianças angustiadas, né? Que remete a essa passividade. Quando os pais são adolescentes e os filhos são adolescentes também, o atrito é constante, porque o pai age de forma mais agressiva, procurando garantir a sua autoridade, e incentiva nos filhos aquela emoção que é natural dessa fase de que ele precisa reagir com violência.
Então, o atrito fica potencializado pelo nível de maturidade da família, né? E quando os pais são adultos, aí vem a boa notícia, né? As crianças, em geral, mais passivas, né? Elas são levadas a reagir com inteligência. Então, cada vez que um adulto vê que o seu filho está pedindo as coisas em vez de tentar fazer, que está se sentindo como vítima em vez de tentar reagir, e esse pai estimula o filho a reagir com inteligência, ele está trabalhando num sentimento mais evoluído. Ele está modelando, né, o contexto emocional para fazer com que a criança tenha uma saída mais evoluída e prepare o momento seguinte. O mesmo acontece quando os filhos são adolescentes e esses pais que têm essa postura de que cada problema é uma oportunidade de aprender, os filhos que têm uma natural agressividade na maneira de agir, né, são levados a pensar, olha, você precisa construir a sua forma de fazer as coisas, mas não é com agressividade. Então, cada vez que o adulto leva o filho a pensar dessa forma, ele cria uma modelagem da emoção, raiva, agressividade, que permite ao filho ou ao adolescente viver esta emoção com um nível de sentimento mais elaborado, né? E isso constrói uma aprendizagem contínua, tanto para pais quanto para filhos, em qualquer idade. Bom, essa é a dinâmica natural da vida, né? E aí chega uma pandemia, que prende todo mundo em casa, que impede a convivência em ambientes escolares, em ambientes sociais, casa de parentes, casa de amigos. E qual que é o papel desses outros ambientes nessa construção da evolução emocional, né? O papel desses ambientes é criar exercícios, ninguém aprende de uma vez só, né? Essas situações, elas acontecem novamente e novamente, a cada momento do dia, a cada embate, a cada divergência de interesses, ele acontece. E é a repetição de formas, né, dessa mesma forma de lidar, é que vai construindo um aprendizado socioemocional. Primeiro a criança ou adolescente ouve, depois ele experimenta, quando dá certo, quando ele consegue o que ele quer, consegue uma consequência positiva, ele guarda aquilo, ele fala, olha, esse é um bom caminho. Por isso é importante a experiência, por isso é importante essa diversidade de ambientes, né? E com a pandemia, essa diversidade ficou muito reduzida, né? E isso gerou muito mais conflitos, porque você não tem outros canais para vivenciar a sua dinâmica emocional, ficava tudo concentrado nos mesmos canais, pais e filhos, né? Isso levou a um menor aprendizado relacional, porque ninguém é de ferro, né, gente? Então, nenhum pai é perfeito. E com todo esse estresse, isso reduziu essa possibilidade de aprendizado e intensificou as emoções. Então, as emoções ficaram mais intensas, mais fortes, com reações, né, mais evidentes.
E aí, aqui vai um questionamento, né, para que vocês mesmos possam examinar até que ponto vocês têm conseguido trazer as reações infantis dos seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, ou até mesmo adultos, né? Toda vez que eles demonstram uma sensação de que estão impotentes diante de um problema, que é o que eu estou chamando de reação de ser vítima, né? Sensação de ser vítima, até que ponto vocês têm conseguido puxá-los dessa sensação de passividade para a ideia de que, poxa, você precisa reagir de alguma forma. O que você pode fazer? O que a gente pode pensar junto? O que eu já vivi parecido com isso, que eu tentei e deu certo? Né? Será que vocês conseguem fazer esse movimento? Ou será que vocês acolhem essa sensação e intensificam, tentando proteger, muitas vezes, mais do que o necessário? Né? E até que ponto vocês têm conseguido puxar a reação agressiva adolescente para uma reação mais pensada, né? Menos explosiva e mais pensada, pensada na consequência que ele quer obter. Porque são nesses momentos que os pais filtram a sua visão de mundo para o filho. Os filhos constroem a sua visão de mundo a partir do filtro que os pais trazem para ele. É claro que ele tem sempre a possibilidade de reformular esse filtro para construir o seu próprio filtro, mas isso quando ele é maior, né? E um filtro saudável ajuda muito o adolescente e a criança a terem atitudes que são chamadas de atitudes socioemocionais, ou seja, que envolvem a emoção dele, a resposta que ele vai dar à emoção e como isso vai impactar o social, o ambiente, né? Na medida em que o adulto consegue trazer a criança ou o adolescente para essa nova forma de pensar diante da emoção, a gente consegue construir reações adultas. Este é o verdadeiro educador. Né? Esse é aquela pessoa que está sempre ampliando a visão de mundo que a criança tem diante de cada obstáculo que ela encontra. Então, são essas as intervenções saudáveis, e é nessa direção que tanto os pais quanto os professores devem aprender a agir para a gente construir filhos que possam ter uma visão de mundo mais abrangente. E quando a gente fala de socioemocional, né, a parte emocional, é exatamente a capacidade de dar uma forma mais ampla para a emoção que é tão orgânica. Bom, eu concluo essa apresentação tentando mostrar para vocês que a emoção é uma coisa séria, porque é ela que constrói o aprendizado do mundo, né? Emoção não é necessariamente alguma coisa incômoda, né? Você ter raiva, você ter medo, você ter angústia, isso não é necessariamente só um transtorno, vamos dizer. Porque são essas emoções, assim como também a emoção de alegria, satisfação, de amor, né? Que grava na nossa memória as experiências que são relevantes. E é por isso que a educação atual, ela leva em conta a emoção de uma forma muito especial. Ou seja, a gente aprende
a partir de situações que nos emocionam. A gente aprende a partir de situações que geram em nós uma emoção física, né? E o trabalho intelectual, o trabalho cognitivo, né, a partir dessa emoção, é que constrói uma visão de mundo que todos desejam ter, né? Muito bem. Laura, boa noite. É Dida. Fala, Dida. É um questionamento meu só. Ainda não gerou nenhuma pergunta no chat, não. Diante dessa pandemia, né, e dessas características de família, tanto dos pais como dos filhos, é possível que o choque dessa pandemia mude essas características na relação de pais e filhos? De repente, pais que tinham características adultas, de repente passam a ter características adolescentes, e filhos que tinham características infantis enfim, mudem a sua característica. E isso ocorre com frequência ou não? Na pandemia, o que houve foi uma exacerbação dessas vivências, né? E também, Dida, ninguém é uma coisa só o tempo todo, né? Assim, um pai não é o tempo todo infantil, ou o tempo todo adolescente, ou o tempo todo adulto. Na verdade, as emoções, elas nos impactam, e quando há um tema em que você é mais frágil, essa resposta, em geral, ela é mais infantilizada, né? Então, você pode agir de forma adulta na maior parte do tempo, mas é como se diz, na hora que pisam no seu calo, né, você tem uma emoção, uma explosão emocional, ou uma reação emocional pouco elaborada, né, pelo cognitivo. Então, como na pandemia tudo ficou muito estressante, né, o desgaste desse relacionamento ficou muito grande, a gente observou muita regressão, né? As pessoas conseguiam funcionar num nível de maturidade, e com esse bombardeio de contenção, elas começaram a funcionar num nível de maturidade menor. O que impactou tanto aos filhos quanto aos pais também. Então, as crianças ficaram mais difíceis, as situações, os conflitos ficaram mais intensos, a disposição de poder trabalhar isso, conversar sobre isso, também ficou menor. Então, esses níveis de maturidade, eles flutuam na medida em que a pessoa tem um maior ou menor controle dos elementos que estressam, né, a convivência. Respondi? Respondeu. Então, é natural que a gente sinta e perceba nas famílias, tanto os pais como os filhos, essa regressão por conta da situação que a gente está vivendo. É natural, né? É natural, é natural. Ah. E o trabalho de retornar a esses ambientes onde a convivência oferecia essa diversidade de experiências é exatamente estar atento a sinais de cada uma dessas fases, né? Até que ponto as crianças estão demonstrando uma passividade maior diante dos obstáculos, e tentar puxá-la para ter uma reação mais ativa dentro do nível de idade que ela tem, do nível de maturidade que ela tem. Ou fazer o mesmo com o adolescente, fazer com que ele consiga ter reações mais inteligentes e menos explosivas, né? E se tiver um adolescente que está mais infantilizado,
estimular nele a reação mais positiva, né, para que ele não se sinta assim vitimizado, ou seja, impedido de fazer aquilo que ele quer, sem um movimento construtivo de buscar aquilo que ele deseja. Então, tanto os pais quanto os professores precisam estar alertas a esses sinais, né, de passividade ou de agressividade. Todos os dois são sinais que a gente precisa, em cada idade, modular para que a pessoa enxergue caminhos construtivos na formação da sua visão de mundo. Porque todo mundo só age de acordo com aquilo que ele enxerga, né? Todo mundo que enxerga mais amplamente tem maiores possibilidades de ação diante dos problemas que aparecem. Esse é o grande trabalho da educação, ampliar os horizontes, né? E você tem muitos profissionais aqui da educação, nos dá uma tranquilidade muito grande em saber que teremos que lidar também com essas regressões, tanto de pais como de filhos. Com certeza, com certeza. E aí eu voltei aqui. Como você falou, é bem natural, né? Normal, diante de uma situação como essa. Sim, todo mundo está preocupado, né? Principalmente com as questões psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade, outros transtornos. Mas a gente pode observar isso dentro desses dois polos que eu trouxe, sabe? Qual o nível de passividade e qual o nível de agressividade? O que aumentou na pandemia e como é que a gente trabalha esses níveis, né? Pensando nas reações ideais para cada situação, e tentando mostrar isso para as crianças. Eu voltei aqui na primeira página, nos primeiros slides, para lembrar o seguinte: será que vocês gostariam que vocês comentassem aí no chat? Será que, porque se a gente não conseguiu, né, ter essa compreensão, me indiquem o ponto que vocês queiram que eu volte para explanar mais sobre cada aspecto. Então, será que vocês conseguiram entender melhor a dinâmica psíquica das emoções? Será que ficou claro, né, que existem posturas que são típicas de cada momento evolutivo e posturas que são formas de lidar com essa emoção diante de cada obstáculo? Isso ficou claro? Ou vocês gostariam que eu pudesse explanar um pouco mais sobre isso? Registrem, por favor, aí no chat, porque eu não estou vendo. Não estou vendo o chat. Coloca aí, gente, as dúvidas que vocês possam ter. Vamos aproveitar ao máximo a presença de Laura aqui para nos esclarecer tudo. Será que vocês conseguiram perceber o grau de maturidade das condutas de vocês? Vocês conseguiram se identificar? Não precisa falar qual grau, mas será que vocês se identificaram com algum nível de maturidade das condutas familiares, né, dos pais, e conseguiram entender qual seria o movimento evolutivo para fazer com seus filhos? Eu, particularmente, identifiquei muita gente aqui, já nem fulano tem uma característica infantil, fulano tem uma característica adolescente, já foi aqui a família toda aqui, já fui apontando aqui. Já fez o diagnóstico, né, Dido? Tem um questionamento aqui de Larissa Castro. Ela diz que pontos devemos estar mais atentos nesse retorno ao convívio escolar? Por favor, esclareça mais sobre esse ponto. Ok. Bom, no desenvolvimento evolutivo,
toda vez que a pessoa encontra uma situação que cria nela um mal-estar muito grande, a tendência, principalmente das crianças, é buscar uma atitude que funcionou no passado e que deu a ela conforto e segurança no passado. Então, é comum a gente observar o que a gente chama de regressões, né? A criança que já estava aprendendo a reagir, a buscar o que ela queria, o pedir, negociar, né? Ela fica mais inibida e começa a ter atitudes de um momento anterior, fica mais regredida mesmo. Ou um adolescente que já não estava tão agressivo, já tinha uma postura mais de diálogo, um diálogo mais elaborado, ele começa a ter rompantes, né? Volta a um momento evolutivo anterior, onde ele tinha mais segurança, onde ele precisava fazer menos esforço para pensar, né? Então, a gente tem no desenvolvimento 4 grandes emoções, né, que comandam as nossas reações. É a angústia é um sentimento, uma sensação de mal-estar generalizada. A pessoa angustiada, ela não sabe te dizer exatamente o que ela tem, mas ela tem um mal-estar vago, né? E por isso ela fica quieta, ela fala menos, ela reage menos. Uma preocupação grande é identificar situações de angústia nas crianças e nos adolescentes. Então, se esses adolescentes têm esse tipo de reação, é preciso observar se ela acontece o tempo todo, se ela acontece só em casa ou só na escola, né? Porque a angústia é a emoção mais básica, é a emoção que a gente tem quando nasce, quando você é lançado de um momento de grande conforto que você tinha no útero para um ambiente totalmente desconfortável, onde você começa a sentir fome, sede, frio e etc. Então, a angústia é a emoção mais regressiva. Se vocês observam sinais de que a criança está muito paradinha, ela está conversando pouco, ela está se manifestando pouco, é um ponto de atenção, né? Ponto de atenção para estimulá-la e ver se ela reage aos estímulos, estimulá-la com maior atenção. O outro ponto é o medo. Alguém? Só tem um questionamento aqui que pode ser um complemento para você. A Camila Maria está falando aqui se essa angústia, introspecção infantil podem ser sinal de depressão. Sim, a angústia é um primeiro sinal que pode abrir caminho para a depressão. A depressão é uma coisa mais duradoura, mais longa, né? Enquanto que a angústia, você pode ter momentos de angústia e voltar ao seu normal. Mas sim, esses sinais contínuos, o tempo todo, eles levam à hipótese de estar se instaurando um quadro depressivo, né? Mas, se esse quadro depressivo não se instaura, os estímulos podem tirar a criança desse momento, né? Ela sentindo que tem apoio para reagir, que tem acolhimento do seu sentimento, do seu momento, ela consegue sair dessa angústia e ter uma atitude um pouco mais estruturada. O momento seguinte é o medo, a emoção medo, né? A criança, no desenvolvimento evolutivo, depois que ela sai da angústia, ela começa a ter uma atitude de perceber, de ficar muito dependente desses apoios, né, que a tiraram da angústia. Então, ela fica querendo agradar todo mundo o tempo todo. Essa atitude que muitas vezes a gente olha e fala, gente, esse menino é um doce,
Ele agrada todo mundo o tempo todo. Esse é um ponto de atenção, porque agradar todo mundo o tempo todo não é bom, né? A pessoa precisa aprender a se agradar, ela precisa aprender o que ela quer, o que ela considera bom para ela também, para ela e para o outro. Então, tanto a criança que só considera o ponto de vista dela precisa ser ensinada a pensar no ponto de vista do outro, quanto a criança que só pensa no ponto de vista do outro porque ela tem medo de desagradar, precisa ser encorajada a pensar no ponto de vista dela. Então, uma criança que agrada o tempo todo mundo é um ponto de atenção. Essa criança está com medo de perder os apoios se ela fizer alguma coisa que desagrada. Então, precisamos estimular para que ela ouse fazer coisas que são boas para ela, não necessariamente que desagrade os outros, mas que ela tenha como referência assim, o que você quer e como você pode fazer aquilo que você quer, né? Então, vão desde pequenas atitudes, como escolher a roupa que quer vestir, poder negociar a hora que vai dormir, né? São pequenas atitudes assim que vão abrindo caminho para ela pensar nela mesma, né? E crianças que são incentivadas a serem boazinhas para todo mundo o tempo todo, são crianças educadíssimas, né, e agradabilíssimas, elas muitas vezes se transformam em adultos que também só atendem ao outro, né? Adultos que são muito inseguros, né? Não ousam buscar o que precisam. Então, ficam sempre na dependência do que lhes é oferecido. E a terceira emoção forte no momento do desenvolvimento é a raiva. A raiva é uma emoção que levanta a agressividade para destruir o obstáculo. Mas não é para destruir as pessoas, nem as coisas, para destruir o obstáculo. Então, usar a agressividade de modo inteligente é exatamente pensar nisso. Mas o que você quer com isso? Qual a consequência você vai gerar, né, com essa atitude? Vale a pena? Não tem uma outra maneira de você conseguir mostrar isso para o seu amigo, ou conseguir isso do seu pai, ou conversar sobre isso com a sua mãe, que não seja xingando, ofendendo, ou destruindo alguma coisa, ou quebrando, ou jogando, enfim, né? Qual é a agressividade que a gente quer cultivar? Porque a agressividade é necessária. O mundo está cada vez mais complexo, cada vez mais difícil e oferecendo cada vez mais obstáculos para as pessoas. Mesmo as famílias de nível social mais abastado, que têm condição de dar aos filhos uma qualidade de educação, uma qualidade de conforto, elas têm encontrado uma grande dificuldade de que os filhos encontrem seu próprio rumo, porque para você aprender, como eu já disse, você precisa ter emoções, viver essas emoções e aprender a administrar essas emoções. E muitas vezes esses jovens não têm frustração, tudo é dado a eles. Então, eles não precisam se colocar a caminho, né? E o que a gente vê são jovens que têm grande dificuldade de saber o que querem fazer da vida profissional, como é que vão escolher uma vocação, que sentido que tem, como é que escolhe, né? Como é que toma essas decisões sem se conhecerem bem. Então, esse é um outro ponto de atenção, né? Até que ponto o seu filho tem pensado no que ele quer ser no futuro? Como é que ele se prepara para ser isso no futuro? Que elementos ele usa para pensar nisso, né? Ele usa elementos próprios, quer dizer,
eu sou bom nisso, eu sei fazer bem isso, eu admiro as pessoas que fazem isso, ou eles usam elementos externos, né? Eu quero mexer com tecnologia porque dá muito dinheiro, eu quero mexer com avião porque dá status, são referenciais externos e não internos, são argumentos de pessoas que se conhecem pouco e que com certeza vão se sentir frustrados lá na frente se eles não se identificarem com aquela escolha, né? Então, a raiva, essa terceira emoção importante, ela é necessária para derrubar obstáculos à satisfação de cada um. E a quarta emoção, importante ao longo do desenvolvimento, é o amor, né? É como as pessoas se ligam umas às outras com a consciência de que eu preciso do outro, mas isso não significa que eu deva fazer tudo o que o outro quer, né? Precisar do outro não quer dizer se colocar nas mãos do outro. Então, como construir esses relacionamentos em que você reconhece essa interdependência sem se colocar nas mãos dos outros? É uma grande preocupação quando os adolescentes começam a escolher os seus namorados, a escolher os seus parceiros, e que, em geral, eu estou falando em geral porque vocês não estão trazendo exemplos, se vocês trouxerem exemplo, eu vou comentando os exemplos, mas, em geral, os pais ficam muito apreensivos quando não é uma pessoa que o adolescente gosta, que está dentro daquele perfil que ele considera bom para o filho, né? E ele esquece que o filho precisa fazer essa experiência, é o filho que precisa chegar a essa conclusão. Então, é sábio da parte dos pais aceitar, né, os parceiros que os seus filhos escolhem e, junto com eles, analisarem as atitudes que possam ser prejudiciais ou benéficas para o relacionamento, né? Porque não é a pessoa em si, mas é a atitude que ela cria e em que ponto, o que isso gera no relacionamento. Então, não sei se te respondi, mas os pontos de atenção a gente pode fixar nesses 4 elementos, né? Se a criança demonstra sinais de inibição do seu comportamento, que demonstrem angústia, a pessoa vai ficando paradinha, sem manifestar quase nada, né? Se demonstra medo intenso, então medo de desagradar, medo de agir, medo de ousar soluções próprias, né? Uma agressividade exacerbada, ou seja, ela não consegue parar e pensar e segurar a raiva, né? Ela tem que jogar a raiva no ambiente. Então, isso também é um sinal de que é preciso, aquela criança está sobre um estresse muito grande, é preciso tentar amenizar esse estresse do ambiente para que ela possa conversar. E o próprio estresse da raiva, né? O momento de raiva não é o melhor momento para conversar. O momento melhor para conversar é depois que a raiva passou, a explosão de raiva passou, e que é possível, então, trabalhar esse elemento cognitivo da emoção, que vem com a visão de mundo, né? O que você quer conseguir, aonde você vai chegar com isso? Né? Como é que as pessoas reagem quando recebem esse tipo de atitude? Né? E o amor, que é a capacidade de se vincular ao outro afetivamente. Então, se a criança está construindo vínculos, né, positivos, vínculos que estimulam ela a
ser ela mesma, a se manifestar, a se expressar. Vejam vocês, eu estava conversando com uma criança que tem 9 anos, outro dia, e ela me disse, a minha melhor amiga me proíbe de brincar com isso assim, com outra colega, né? Então eu tenho que ficar só com ela, aí falou o nome de mais 2 fulaninhas que a grande amiga dela permitia. Então, quando uma criança fala isso com vocês, depois da gente ter conversado isso tudo, será que fica claro que essa criança está presa na amiga, porque com medo de desagradar a amiga, e que este é um ponto de atenção? Porque ficou tanto tempo sem encontrar amigos, né? Tanto tempo confinada, que não pode perder, não tem medo de perder, então é uma atitude de medo. Né? Eu tenho que agradar, fazer tudo, me obedecer a tudo que a minha amiga quer. Esse é um ponto de atenção que precisa ser conversado, precisa ser observado, né? A mãe, ou o professor, ou o pai, o adulto que tiver e que vê ou ouve isso, tem um poder incrível de intervir no sentido de trazer outras pessoas, de trazer a amiga, de questionar com a criança, né? Qual é o papel da amizade? Para que serve um amigo? Ele serve para proibir você, para mandar em você? O que vai acontecer se você conversar também com outra amiga? Como é que a gente pode negociar isso aí para não perder as 2 amigas? Será que tem jeito? Então, são intervenções que envolvem um olho clínico nesse sentido, né? Um comentáriozinho que às vezes passa despercebido pode trazer uma riqueza enorme de investigação e de intervenção para uma criança. Algum comentário aí, Dida? Será que eu respondi? Chegou um aqui justamente sobre a agressividade. Uhum. A agressividade, é o Ricardo Brasil que está perguntando. A agressividade é esperada no adolescente. Como identificar se ela está disfuncional? Bom, como eu disse, a agressividade ela é saudável na medida em que ela se dirige aos obstáculos que se interpõem à satisfação daquilo que o adolescente quer, né? Então, eu vou brigar com meu pai porque ele não me deixa comprar aquilo que eu quero. É uma agressividade para tentar conseguir o que quer, né? Se esse adolescente ele começa a usar uma agressividade pouco inteligente, é o sinal da disfuncionalidade. Ou seja, xingar, fazer coisas escondido, né? Porque fazer coisas escondido é sinal de que você não consegue enfrentar, argumentar, encarar e jogar aberto com a sua família, né? É claro que uma outra coisa escondida todo adolescente faz, porque faz parte da autoafirmação, né? Eu consigo fazer sozinho sem meus pais estarem por trás. Mas se isso disser respeito a alguma coisa muito prejudicial, né, correr riscos, o adolescente muitas vezes não mede bem os riscos. Então, experimentar drogas. Teve um tempo aí que tinha uma brincadeira, entre aspas, de apertar o pescoço aqui, um ponto no pescoço para as pessoas desmaiarem, e os adolescentes faziam isso, filmavam, né, sem entender o risco que isso podia ter para a saúde, né, a pessoa que desmaiar e bater a cabeça no chão. Então, quando você vê que o seu filho está escondendo coisas que são perigosas, né, que envolvem um risco,
e que ele não está percebendo o risco, isso é um ponto de atenção. Mas quando são coisas mais ingênuas, né? Escondeu que está namorando, escondeu que foi na casa de um amigo num horário que o pai não deixaria, né? Escondeu que está acessando um site X, por curiosidade, um site pornográfico por curiosidade, alguma coisa que não gere um prejuízo para esse adolescente, essa agressividade pode ser trabalhada, é uma agressividade natural da idade, né? Então, o ponto de atenção aqui é até que ponto esse adolescente está correndo riscos com a maneira como ele está manifestando a sua agressividade, ou se envolvendo com pessoas que podem ser muito prejudiciais, né? Os pais precisam intervir quando isso acontece. Isso. Tem mais uma pergunta aqui. Uriel Jabes, ele quer saber como promover exercícios de reflexão intrigantes que tornem o adolescente agente de sua própria evolução. Nossa, essa pergunta... Agora pode ser o tema de um outro evento. Pode ser um tema de outro. Olha só. Como é a pessoa que perguntou? Uriel. Gabriel? Uriel. Uriel. Olha, Uriel, tem alguém com o microfone aberto aí. Vou restaurar o telefone que está com minha conta o telefone. Eu vou restaurar. Só que ele tinha feito. Uriel, isso vai depender muito da visão de vida, né? Da dimensão de aprendizado pessoal do educador ou do adulto que está junto com esse adolescente. Porque a gente ensina melhor aquilo que você já aprendeu. E educar nada mais é do que passar aquilo que você aprendeu de positivo na vida, que te serviu, para os educandos, né? E a gente passa isso comentando as situações que eles vivem com aquilo que você aprendeu. Então, criar canais de diálogo é muito importante. Você não pode querer conversar com o seu filho só quando acontece um problema. É preciso que esse canal esteja aberto. Há outras situações também que não são problemas. Notícias, ideias, análises sobre atitudes das pessoas que aparecem na televisão, das pessoas da escola, de todas as experiências, né? Então, à medida em que você abre esse canal de diálogo e que o seu filho ouve você com algo além de, meu pai, tem que escutar, né? Mas ouve assim, não, tem umas coisas interessantes que ele fala aqui que me fazem pensar, né? E que você mostra que muitas vezes o seu filho também te ajuda a pensar. Reconhecer que você aprende com o seu filho dá a ele uma autoestima, né, e uma confiança de que ele tem algo também a trocar com você, não é só receber. Então, exercícios estimulantes são muito simples, sabe? Mas fazem parte da dinâmica do cotidiano da vida de todos nós. A gente desenvolve competências socioemocionais a cada pequena decisão que a gente toma no dia, a cada pequeno obstáculo que a gente tem no dia a dia, desde a hora que você acorda, quando você tem que decidir se você vai comer aquilo que é bom ou aquilo que você quer, se você vai decidir ficar mais tempo na cama e se atrasar para os outros compromissos, ou se você vai acordar na hora mesmo sem vontade, se você vai discutir alguma coisa que você não concorda, ou se você vai deixar para lá no dia a dia, né? Essas pequenas decisões são exercícios riquíssimos, né? E um outro exercício riquíssimo é
aprender a tomar decisões em família. Nós temos uma oportunidade enorme que antes não acontecia com a pandemia, porque, em geral, os pais têm quase todas as respostas para situações que os filhos estão vivendo. Eles já passaram por aquilo, eles têm uma visão de vida mais ampla, né? Então, em geral, a tendência era o pai trazer a resposta pronta, né? Olha, eu acho isso. Olha, isso aqui é melhor. Olha, se você fizer assim, vai dar mais certo que se você fizer assado. Você tem a resposta pronta, você tem a vivência pronta. O que aconteceu com a pandemia? Ninguém tem certeza de nada. A gente não tem certeza se a vacina vai adiantar. Por enquanto, está adiantando. A gente não tem certeza de qual o nível de convivência que a gente pode se expor. Temos os protocolos, temos os cuidados, mas certeza absoluta ninguém tem. E como essas, né, qual o nível de exposição que você pode se dar ao direito de fazer? Quantas pessoas você pode trazer para aglomerar na sua casa? Que tipo de... São tantas questões que a gente não tem mais resposta certa. E a gente precisa começar a reconhecer que agora nós adultos não temos todas as certezas e que a gente pode compartilhar e tomar algumas decisões juntas, levantar hipóteses juntos. Vamos examinar se esse é melhor ou se é pior. Vou dar um exemplo. Eu tive contato com uma família onde o pai tem uma visão da pandemia, de que a pandemia não é tão grave assim, de que a mídia está fazendo muito auê, e de que não é tão problemática a exposição. E a mãe tem a visão oposta, né? De que é preciso ficar recluso, de que ninguém deve voltar nem a ter aula, porque tem que ficar todo mundo em casa e tudo mais. Então, são dois pontos de vista completamente diferentes para educar as mesmas crianças, né? Então, ou você tende para a decisão de a visão de um pai, ou você tende para a decisão do outro pai, ou você, sendo que um ou outro fica insatisfeito, ou a criança vê pontos de inconsistência nessas decisões, onde um manda o outro obedece, ou você discute essa questão como uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, que ninguém tem tanta certeza do que é melhor, e de que vocês podem juntos experimentar, né? Essa família, no caso, primeiro consultou as crianças para saber se elas queriam voltar às aulas. Elas disseram que queriam. Um dos pais, que era mais assustado, mais medroso, aceitou falar, então vamos experimentar. Vocês vão na escola, vocês vão observar se os protocolos estão sendo seguidos direitinho, vocês vão observar se tem alguém com sinais de gripe e que não está, né, que está lá circulando, e vocês vão contar para a gente ver se vocês estão se sentindo seguros, se a coisa está tranquila ou não. Isso é um exemplo de uma decisão tomada em família, né? Isso também é um exercício para ajudar a criar outras possibilidades de reação e de lidar com a agressividade ou com qualquer outro sentimento, com medo, né? Enfim. É isso, Laura. A gente está finalizando aqui e uma fala aqui agora da Andrea Guedes, onde ela diz: perfeito, construir juntos, validar e reconhecer os sentimentos, pensar em estratégias e alternativas juntos. Né? Isso mesmo. E a Daniela da Silva diz que a pandemia mexeu com as emoções de crianças e adultos, ora mais acentuada para medo e angústia, ora para excitação e euforia. E nós, pais e professores, vivenciamos várias reações em diferentes contextos. A escola e a família continuaram sendo instituições necessárias para a interação e convivência.
essas ações práticas envolvendo as crianças nas decisões familiares para o inédito que estamos vivendo e implicá-las são aprendizagens e validação para o real. Exatamente, perfeito, perfeito. Né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido se enxergar nesses exemplos e que tenha aberto uma luz, assim, para entender essa linha evolutiva e que a gente vai e volta, né, nessa linha evolutiva. Ninguém evolui em linha ascendente o tempo todo. A evolução é um ir e voltar em níveis um pouco menores, um pouco maiores, um ensaio permanente. E a visão da família que entende que esse ensaio que é a própria educação, né, deixa os pais mais tranquilos de que não é um sinal, não é um momento que vai criar um alarde ou uma situação que, se você não perceber, você pode estar causando algum dano ao seu filho. Não é bem assim, né? É enxergar essa linha do tempo e perceber que a vida nos dá a oportunidade de corrigir, de acertar, de fazer de forma diferente cada experiência que a gente sente que não ficou bem feita, né? E ir contribuindo dessa forma para a evolução dos nossos filhos, dos nossos alunos, enfim, de todos aqueles que a gente tem esse dever de educar, né? Então, agradeço vocês terem aí ficado comigo até agora, e vou deixar aqui o meu, acho que o Dida tem, né? Quero deixar o meu e-mail, caso, depois o Dida pode passar para vocês, caso vocês tenham questões que vocês achem que que vocês querem que seja respondida de uma forma mais detalhada, né, ou que não deu tempo. Tá aí o meu zap, tá aí aqui não tem o e-mail, mas tem o chat da Share, que vocês podem falar comigo diretamente lá, e eu fico à disposição, ok? Ok, Laura, a gente é que agradece, né? A gente gostaria muito de agradecer imensamente a você por essa participação especial, essa palestra esclarecedora para todos nós, né? Agradecemos também a todos que participaram, que estiveram até esse momento aqui, né? Dedicaram o seu tempo para estarmos juntos nesse ganho de conhecimentos, né? Então, desejamos a todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro temático. E se for possível, gente, quem está aqui ainda com a gente, pode abrir o microfone aí, porque diante de tudo que a gente ouviu aqui, o mínimo que a gente pode oferecer à Laura aqui é uma salva de palmas aí com os microfones abertos. Maravilha. Por favor.